Essa é uma figura da tradição da alquimia. Ela foi publicada em 1600 e alguma coisa, 1640, mais ou menos, numa edição de um Rosa Cruz alquimista chamado Michel Mayer. E ela representa o sábio com um lampião, uma lanterna, né? Seguindo os passos da mãe natureza. Olha que bonitinho. Então, hoje a gente vai falar um pouco da mãe e vamos falar um pouco de alquimia. Então, eu achei que ia caber bem aqui no nosso estudo. Só para deixar registrado, porque é uma fonte também de pesquisa bem interessante. Vamos começar hoje, gente, com alguns avisos. Hoje nós vamos continuar o Evangelho de Filipe, né? E hoje eu achei que eu ia fazer uma coisa leve e não fiz, porque, né? Vocês já acostumaram comigo. Eu entro numa espiral e vou pegando referências e o que eu queria só fazer leve vira uma coisa complicada. Mas a minha intenção aqui hoje não é complicar nem dar nó na cabeça de ninguém. Minha intenção é mostrar o como essa tradição espiritual gnóstica vai tocar nas tradições espirituais ocidentais posteriores, né, principalmente a alquimia. Vamos falar um pouco de alquimia. Não vou dar uma aula de alquimia, não é essa a minha intenção, mas trazer alguns elementos para mostrar, tanto do gnosticismo quanto da alquimia, como essas tradições se correlacionam dentro do tema que a gente vai tratar hoje, que são passagens do Evangelho de Filipe, né, dando continuidade, e continuando o tema da Câmara Nupcial, que vai ser as próximas passagens do Evangelho de Filipe. Então, eu vou trazer tanto trechos do Jung, algumas imagens alquímicas, trechos do Evangelho de Filipe e um trechinho extra do Códice de Bruce, que eu estou trabalhando na tradução, para a gente ilustrar como tudo isso é muito profundo. Né? Minha intenção, né, só reforçando, não é dar nó, não é assustar e nem dizer que essa tradição espiritual é tão complicada que é inacessível, melhor a gente desistir. Não é isso. Né, mas mostrar que tem muito a ser desvendado, e se a gente não conseguir compreender racionalmente, inclusive porque eu acho que nem é algo que é possível de ser compreendido em termos puramente racionais, né, que a gente possa assimilar aos poucos algumas ideias centrais que vão ficar lá ecoando no nosso inconsciente, e a alma vai fermentando aquilo, um dia cai alguma ficha quando a gente lê alguma outra coisa, né? É mais na ideia de dar contato para tudo isso. Que tem algo ali que a gente consegue entender, que a gente consegue entender o que, que é e o que, que não é. E tem algo ali que chama a gente para encontrar o nosso intuitivo, sabe? Mas vamos começar com o Evangelho de Filipe, como sempre, né? Bom, o que nós estamos vendo aqui já é do estudo da semana passada, eu não vou retomar, vou só repassar o que a gente viu aqui. Nós vimos na reunião passada um pouco do tema dos poderes que não conseguem deter aquele que adquire a veste de luz e se eleva. A pessoa recebe essa veste de luz no sacramento da união, né? Vou só repassar os temas do Evangelho de Filipe para a gente reforçar o que a gente estudou. A questão da mulher se separar do homem, isso será a origem da morte, e aí a dualidade, a separação, e que a gente precisa se reunir novamente na câmara nupcial e não ser mais separado, né? E a questão de Eva e Adão terem se separado, e tem a verdadeira vida, e a Eva humana, a terrestre, e a mãe espiritual. Só os temas que eu quero retomar aqui. A questão da alma de Adão, a companheira da alma, que é o espírito, então união alma e espírito, como a gente, né, vem tratando há bastante tempo. A questão dos poderes terem nomes e palavras que são pronunciadas e que são incompreensíveis, a parceira espiritual do espírito sendo a alma que está escondida, e que essa união tem que ser encontrada na câmara nupcial, e que aquilo que foi dado a Adão representa também a mãe, o poder que vem da mãe. E aí a gente viu a questão do batismo de Jesus, que abre o leque para as heresias cristãs, né? A questão dele ter recebido Cristo, ter se tornado Cristo, o Espírito que pairou sobre ele, né? E a questão da redenção e da ressurreição. E aí a gente correlaciona isso tudo com Bardesanes e vamos agora para hoje. Pronto. Já começamos assim, então vamos no ritmo.
No parágrafo 84, a gente começa voltando a falar, então, do mistério. Então, a gente está falando da mulher que se separou de Adão, o surgimento da morte, a alma em Adão que se une ao espírito, que é seu companheiro, sempre esse tema da veste que é forjada ou recebida na câmara nupcial. Então, continuamos com esse grande tema central do Evangelho de Filipe, que é a câmara nupcial e que é um mistério gnóstico. Então, se um mistério pode ser dito, o pai de tudo que existe uniu-se com a virgem que havia descido. E um fogo brilhou para ele naquele dia. Ele revelou o poder da câmara nupcial. Portanto, seu corpo passou a existir naquele dia. Surgiu na câmara nupcial como alguém que veio à existência por meio do noivo e da noiva. Foi assim que Jesus estabeleceu a totalidade para si em seu coração. E por meio destes, do noivo e da noiva, é conveniente que cada um dos discípulos entre em seu repouso. Adão veio a ser por meio de duas virgens, do Espírito e da terra virgem. O Cristo, portanto, nasceu de uma virgem para retificar a queda que houve no princípio. Então, como vocês podem ver, não é um trecho simples, ele tem muito simbolismo envolvido, e realmente estamos aqui falando de mistérios e indo em direção aos mistérios maiores, né? Mistérios que é muito além de primeiras iniciações, quando a gente fala em tradição espiritual, a gente está indo para os mistérios da completude do pleroma. Então, estamos falando do Pai que se une à Virgem, e é claro que aqui a gente está falando do Pai nos céus, aquele Pai das profundezas, que a gente falou do Pai Nosso e tal, e a Virgem aqui pode ter as duas, né? O Adão veio a ser por meio de duas virgens. Quais são essas virgens? Barbelô Pronoia, que é o espírito virgem invisível, o útero universal, lá no Apócrifo de João, que é virgem no sentido de imaculado, puro, não contaminado pelos arcontes, porque eles nem existem ainda, né? Então ela é de uma natureza puramente divina. E aqui a terra virgem também, como a mãe nutridora que dá origem à alma terrena, à alma individual. Inclusive, me lembrei, enquanto eu estudava, não trouxe hoje, mas me lembrei do neoplatonismo, quando a gente estava estudando Plotino, que na terceira hipóstase, né, o nous, que é a mente divina, que a gente vai relacionar com essa mãe, o espírito virgem, e a alma também é subdividida em duas, né? Tem a alma superior e a alma do mundo que gera as almas individuais. Então, nas tradições espirituais, a gente vê muito essa necessidade de ir explicando essas divisões que vão se tornando mais concretas, mais materiais e mais misturadas, né, com a matéria. Mas a gente tem aqui a imagem da mãe virginal que é unida ao pai da totalidade, e essa mãe virgem, Barbelô, dá origem ao Cristo. Temos vários estudos já sobre isso aqui. E essa terra virginal também, que dá origem à alma em seu estado superior, a alma vida, a alma Zoe, a Eva espiritual, né? Então, a gente tem várias imagens que vão misturando na tradição gnóstica, né? É difícil, a gente vai tendo que entender de qual aspecto feminino está sendo falado, porque, na verdade, o feminino e o masculino são arquétipos, não gosto muito de usar porque está mal usado, mas são arquétipos cósmicos, universais, muito que tem muitas camadas para a gente interpretar, né? E daí vem toda a imagem que tem lá no exegese da alma como a prostituta, da alma que se contamina com a natureza dos arcontes e gera filhos dos arcontes, a alma que se torna noiva purificada e volta ao casamento com Cristo, a Piscis Sofia, sempre tem essa questão da Virgem. Então aqui a gente vê claramente que para os gnósticos aqui não tem nada a ver com Maria, mãe de Jesus, né? Estamos falando do Pai da totalidade, da Virgem Universal, que dá origem ao Cristo, que desce para retificar a queda que houve lá no princípio. Então, é uma coisa muito macrocósmica, né? Uma coisa muito longe de nós, mas que, se a gente transformar isso na nossa compreensão microcósmica, a gente percebe que isso diz respeito a nós também, né? Os gnósticos trabalham, assim como o hermetismo, com a ideia do micro e do macro como um reflexo
Então, quando a gente vai estudar, por exemplo, os gnósticos, falando da cosmogênese, a criação do universo, dos poderes divinos, a gente está falando de macrocosmos. A gente está falando sobre de onde viemos e como fomos feitos. Quando a gente vai para o Jung, e a interpretação psicológica e espiritual dele dessa alquimia, a gente vai falar do microcosmos. Mas se o micro é reflexo do macro, a gente consegue fazer essa conjunção das duas coisas, porque a gente percebe que o reflexo, na verdade, está apontando para o original, né? Então, aqui a gente tem toda a linguagem macrocósmica, cosmológica, da metafísica, ou seja, está além da física, além da natureza. Mas isso tem que ser aplicado à nossa realidade espiritual também, porque nós somos o reflexo disso. Então, é complicado, mas é muito interessante. Então, aqui eu sublinhei os temas, né? A questão do pai, a união, a virgem, o pai ter descido, a virgem também que desceu, aí um fogo que brilha. Esse fogo revela o seu poder na câmara nupcial. E vejam só, o seu corpo passou a existir naquele dia, ou seja, enquanto não nos unimos na câmara nupcial, alma e espírito, somos não existentes, somos mortos. Nos tornamos verdadeiramente vivos e existentes, nos tornamos nascidos quando permitimos que essa união aconteça em nós. Surge na câmara nupcial como alguém que veio à existência por meio do noivo e da noiva. Então, é a conjunção, né, de noivo e noiva que nos dá a existência verdadeira. E foi assim que Jesus fez. O Evangelho de Filipe está explicando qual é o caminho e apontando para o mestre. Então, foi assim que Jesus estabeleceu a totalidade, aqui o pleroma, para si, onde? Em seu coração. Então, já está apontando para o mistério de onde acontece essa união da câmara nupcial. A totalidade é estabelecida em nosso coração, por meio do noivo e da noiva. Então, é conveniente para cada um dos discípulos que entre em repouso. Ele está dando uma fórmula de como isso deve ser feito. A gente precisa primeiro encontrar o repouso para passar pelos processos alquímicos ou pelos sacramentos do batismo, crisma, eucaristia e redenção, para então, no coração, chegar ao noivo e à noiva. Vocês vão ver agora na sequência como isso vai ter muita relação com a linguagem que a alquimia desenvolveu depois. Mas aqui eu estou lendo um trecho do Evangelho de Filipe, que nas percepções mais tardias sobre esse texto, é lá do ano 140, 150. Alguns, né, como eu comentei nos trabalhos acadêmicos, colocam até antes, colocam até lá por volta de 70 ou 80. Mas é um texto do século II, na pior das hipóteses. É um texto do século II falando de noivo e noiva no coração, que é encontrado em repouso, que revela o poder do fogo, e é assim que nós vamos vir à existência. Então, percebem que é um conteúdo muito de mistério, muito profundo, e que provavelmente era muito reservado para esses discípulos. E parece uma coisa da alquimia, dos Rosa Cruzes, uma coisa em linguagem moderna, mas a gente vê que tem uma origem muito anterior. E talvez a alquimia, então, esteja se baseando nessa tradição espiritual oculta e esotérica que precisou se transformar em outras linguagens ao longo dos tempos por causa do poder de perseguição da igreja. Adão veio, então, por meio de duas virgens, né? Temos aqui a imagem das duas, uma do espírito e uma da terra. Temos a Sofia completa, a Sofia mãe, a Sofia esposa, a Sofia filha. Temos três, às vezes, Sofias em alguns textos, né? Mas a filha é a que cai, né? É sempre assim essa imagem, a que cai e que precisa se tornar esposa. Então, se a gente falar da esposa e da mãe, as duas podem ser vistas como espíritos virginais. Então, acho que já ficou óbvio, né? Os gnósticos não estão tratando de Maria, com todo o respeito que a mãe de Jesus merece, mas fica óbvio que eles estão tratando de Cristo e de espírito virgem, feminino, como mãe, como instâncias metafísicas, e não Maria e Jesus. Sempre reforçando isso, porque é sempre um exercício para a gente lidar com a ortodoxia que vem com o dogma do nascimento virginal de Jesus, Maria, Espírito Santo, que vira uma coisa mais infantil, mais rudimentar e mais simplificada do que a gente vê eles realmente tratando nos textos antigamente, né? Bom, aqui temos uma imagem alquímica
do mesmo livro que está na imagem atrás de mim, o livro do Michel Mayer, um Rosa Cruz do século XVII, que vai trabalhar os temas da alquimia com essas filogravuras muito interessantes. É um livro publicado com notas musicais e poemas, e cada filogravura tem um símbolo alquímico e uma explicação. É super complexo, difícil, mas é interessante a gente conhecer e se acostumar também um pouco com a linguagem para ver se toca a gente, né? A gente nunca sabe as nossas tendências kármicas, os nossos sanskaras, né? Vai que algum de nós tem um pezinho na alquimia. Então, aqui representando, então, a mãe que vai dar nutrição ao filho que nasce na Terra, né? Bonito. Aqui tá bem pequenininho, acho que vocês não leem, né? Michel Mayer, Atalanta Fugens. E aí, na alquimia, a gente já começa. A imagem do rei vermelho, no caso esse aqui está dourado, porque tem o citrino também, mas geralmente é o rei vermelho e a rainha branca, né? A rainha em cima da lua, o rei é solar, e a união dos dois dá origem ao processo de conjunção e o surgimento do filho, né? Tem todo um simbolismo aqui que não daria para a gente trabalhar hoje. A alquimia vai trabalhar com os elementos da tabela periódica, no sentido do chumbo, né? A prata, a rainha a prata, o rei tem a ver com ouro, né? Tem o Mercúrio ali que surge como filho também, mas também vai trabalhar esses elementos, né? O chumbo, o estanho, como pertencentes aos 7 planetas, né? E aí a gente vai voltar para os gnósticos, que vão associar os 7 planetas com os 7 arcontes, que precisam ser transformados e sublimados para a gente vencer esses 7 poderes. Então a alquimia está bem juntinho aí, caminhando dentro desse tipo de simbologia. Aqui a gente tem 2 imagens, são vários os processos alquímicos, né? A gente não precisa aprender isso agora, mas tem a ideia da concepção e da pregnatio, né? Conceptio e pregnatio. Então tem a união do casal que torna a mãe grávida, só que depois continua, e aí o filho passa por mais um processo até chegar no rei e na rainha, que se unem, e é muito bonita a simbologia alquímica, né? Aqui é um exemplo do filho no estado de putrefação, porque aí tem a calcificação, a putrefação, a sublimação, né? A putrefação tem a ver com a nigredo, que é o que Jesus chamaria de tirar as vestes cheias de lama do mundo, né? A gente tem que nos libertar dessas forças arcônticas que nos escurecem a alma, então a gente primeiro tem que e do preto para o branco, né? A nigredo para a albedo, são os processos alquímicos. E tudo isso começa com um processo de concepção e impregnação, de estar grávida, da alma se tornar grávida de um desejo de começar um caminho espiritual, entendem? É um processo muito interior, e por isso vai ser muito usado pelo Jung para falar dos estados psicológicos também, mas sempre entendendo que há um viés psicológico, mas há esse viés psicológico que leva a um processo verdadeiramente espiritual que nos leva a iniciações ou a esses mistérios ensinados por Jesus, dependendo de como a gente enxerga. Mas aí a gente volta para o microcosmo agora, porque a gente está falando da mãe que se une ao pai, que dá surgimento ao filho na câmara nupcial, que é essa mãe que possui o poder, que é a veste de luz, e essa veste de luz que vence e ofusca os arcontes, né? Eles não dão conta, eles precisam abrir caminho, porque aquele que tem a veste de luz não tem como manter ele preso se ele não quiser, né? Ele não tem como segurar. E, como a Vaneire disse, é um receptáculo. E a gente tinha visto o simbolismo do grau e da taça como aquele que volta-se para o alto para receber o espírito. Então, eu vejo que há uma conexão nesses símbolos, que às vezes verbalmente a gente não consegue nem explicar, mas eu sinto que tem uma conexão aqui. Mas vamos continuar. Aí eu trouxe para a gente voltar para o microcosmos, falar então da nossa psique e desse processo na nossa vida, na nossa alma. Peguei um trecho aqui desse site aqui, sobre o Jung, que só cita por alto, só para a gente fazer um ampassan, para ver o que isso tem a ver, então, com o que a gente estava vendo no Evangelho de Filipe, né? O noivo e a noiva no coração, que dá a existência ao Cristo, que nasce da Virgem. Que história é essa, né? Vamos ver o que isso tem a ver com a alquimia agora. Então, aqui são alguns trechos.
Na segunda conferência de Eranos, que era aquele encontro dos Eranos, era um grupo de vários pesquisadores de temas espirituais e religiosos, tinha o Mircea Eliade, tinha o Jung, tinha o Henri Corbin, o Jung que organizou isso, se não me engano, mas eles se encontravam para estudar esses temas, da psicologia, da espiritualidade, da simbologia. E aí, na segunda conferência, o Jung recolhe o que os antigos alquimistas e gnósticos pensavam sobre a figura do Mercúrio. Então, vamos entrar um pouco agora no símbolo do Mercúrio. Jung recorre à opinião do filólogo Heisenstein, que reconheceu o conteúdo ideológico, mitológico, isto é, gnóstico, da alquimia. Então, a gente foi do macrocosmo gnóstico, metafísica complexa, agora para o microcosmo, alquimia dentro de nós. Um novo aspecto que foi adicionado ao conceito de alquimia como uma pré-ciência ou uma pré-química, né? Esse aspecto mitológico e gnóstico, simbológico da alquimia. Na realidade, como afirma o Hanegraaff, que é um autor famoso de esoterismo, a alquimia tem esses dois aspectos além de outro, soteriológico, né, sobre a salvação da alma, que Jung chama de antroposofia da gnose. Antroposofia, né, a sabedoria do antros, a sabedoria sobre o ser humano, do conhecimento, da gnose. E, de acordo com sua essência, propõe a sua própria teoria de redenção da alma. Na sua dissertação, Jung refere seus diferentes aspectos e manifestações do mercúrio alquímico, desde o mercúrio entendido como prata viva ou água, mercúrio como fogo, como espírito e alma, isto é, ar. Lembra que a alma é sopro, ruá, nefesh, pneuma, né? Mercúrio duplo, etc. Para terminar com como sua personificação como Deus e como substância arcana dos alquimistas. Então, ele está falando dos vários níveis da transformação desse elemento que os alquimistas vão chamar de Mercúrio. Muitos tratados apontam Mercúrio, escreve Jung, simplesmente como fogo. É um fogo elemental, ígneos elementares, ou o nosso fogo natural mais seguro, o que indica a sua natureza filosófica. Aqua mercurialis é um fogo divino. Esse fogo é fortemente vaporoso. Mercúrio é o único fogo em todo o procedimento. É um fogo invisível que trabalha em segredo. Um texto diz que o coração de Mercúrio está localizado no Polo Norte, e ele, Mercúrio, é como o fogo que é a aurora boreal, né? Os poderes, né, da Terra. Mercúrio é, de fato, como indica outro texto, o fogo universal e resplandecente da luz natural, que traz dentro de si o espírito celestial. Essa citação é importante para a interpretação de Mercúrio, pois o relaciona com o conceito de lumen naturae, lumen luz, né? A luz natural, a luz da natureza, né? E lembra Cristo, não sei vocês, mas a mim lembra o fogo universal, o espírito celestial, a lumen, né, como algo como um Cristo, né, ou fanes, que é a luz. A segunda fonte de conhecimento místico, ao lado da revelação sagrada nas Escrituras, né? Isso revela o antigo papel de Hermes como deus da revelação. É típico dos textos do Jung, né? Ele faz umas conexões assim e a gente se vira para entender. Mas porque Mercúrio é Hermes, né? É o romano e o grego. Então, quando a gente fala em Hermes, ou a própria figura de Hermes Trismegistus aprendendo com Poimandres e o Nus, né? A gente está falando de Logos Nus, Hermes e Poimandres. Mercúrio aqui também pode ser lido como esse Hermes, que é o deus da revelação, que é um fogo universal, que é uma luz e que é o espírito celestial. Então a gente começa a entender que o Mercúrio, mesmo que a gente não entenda bem os processos simbológicos da alquimia, a gente vê que o Mercúrio tem algo ali que aproxima dessa ideia gnóstica do Cristo, do Logos, dessa luz, desse Filho que é transformado e nos transforma, né? Então aqui é só uma sugestão, tem o livro Psicologia e Alquimia e o Mistério Conjunctionis, que são bem complexos para quem quiser se aventurar no Jung. E o Jung cita muito os alquimistas clássicos, né? Eu gosto muito da abordagem do Jung, mas eu sempre enfatizo para a gente tomar cuidado para não transformar jungianismo numa religião, né? Em compreender o Jung, mas também compreender as fontes para onde ele está apontando, né? Porque senão vira uma psicologização da espiritualidade, sendo que o próprio Jung estava apontando para os
processos psicológicos como processos interiores de transformação que levam a realidades espirituais de uma consciência transformada, né? Então, a gente vê que ele cita, e aí eu só recomendo que existe esse livro, A Grande Obra Alquímica, que reúne textos do Irineu Filaleto, do Nicolau Flamel e o Basílio Valentim. São esses alquimistas Rosacruzes da Europa, século XVI, XVII, XVIII. Muito complexo, muito difícil, mas para quem quiser se aventurar, tem a sugestão. E tem esse livro da Pensamento Cultrix, que tem um estudo assim bem resumido, mas está bem legal, está inteligível para quem quiser. Então, só sugestões. Mas vamos para frente. Esse é o último trecho desse artigo aqui que eu peguei desse site. Então, vamos voltar a falar do Mercúrio para a gente voltar para o Cristo daqui a pouco. Devido à sua natureza dupla, Mercúrio é descrito como hermafrodita. Então, aqui já não tem Sol e Lua, Rei e Rainha. Ele já é a união dos dois. Em algumas ocasiões, seu corpo é declarado como feminino e o seu espírito masculino. Em outras ocasiões, é declarado o contrário. O Rosarium Philosophorum, por exemplo, possui as duas versões. Como Mercúrio vulgar é um corpo masculino morto, e por outro lado, como o nosso Mercúrio é feminino, espiritual, vivo e doador de vida, né? Que são as mesmas epítomes, fugiu a palavra, as mesmas características atribuídas a Eva ou à mãe, que é a doadora de vida, que é espiritual e ela é viva, né? E ela dá vida ao Cristo, né? Então tem essa coisa que a gente vê nos gnósticos, também a gente vê aqui na alquimia, né? As naturezas opostas de Mercúrio são frequentemente designadas como Mercúrio sensu strictore, então o Mercúrio mais comum, vulgar, e enxofre, das quais a primeira é feminina, Terra e Eva, e a segunda masculina, Água e Adão. Não precisamos entender, é só passando. Segundo Dorneus, ele é o verdadeiro Adão hermafrodita. E segundo Conrad, que é um autor muito, talvez um iniciado dessas tradições rosacruzes alquímicas, ele foi engendrado pelo sêmen hermafrodita do macrocosmo, na forma de um nascimento casto da matéria hermafrodita. A coisa complica. Mas parece um pouco assim com aquilo que a gente está vendo no Evangelho de Filipe, né? O macrocosmo, o Adão, que é o celestial, e ele é hermafrodita, porque ele possui as duas polaridades dentro de si, ele não é separado, porque a morte surge da separação, né? E ele vem de um nascimento casto, um nascimento virginal, da mãe virginal matéria e também da mãe virginal espírito. Então vejam que os temas meio que voltam a isso, né? O nome de Mercúrio, como o homem superior, ou aqui o Adão Cadmon, né, coincide com esse contexto. Sua designação como Adão e microcosmo. Aí é o Adão que renasce como humanidade, né? Como expus em outro lugar, essa extensão inequívoca da antropologia gnóstica à alquimia. Então ele está falando, olha, não tem equívoco aqui. Os gnósticos vão parar na alquimia, porque eles não conseguiram transitar pela igreja inquisitória medieval, então eles reaparecem como alquimistas. Uma referência especial ao aspecto correspondente de Mercúrio é desnecessário aqui. De qualquer forma, devo enfatizar que o conceito antropológico coincide com o conceito psicológico do si mesmo. Então, tornar-se aquilo que somos, a questão do self com S maiúsculo, assim, que a gente pode correlacionar ao Atman ou ser em nós, o si mesmo nesse sentido transformador espiritual. Isso decorre claramente das doutrinas do Atman e do Purusha. Ele pulou aqui para o Oriente, nem lembrava disso. Bem como da alquimia. Então, Jung está correlacionando, né, Atman, o Atman universal, que a gente vai correlacionar ao espírito ou ao Cristo. Purusha, que é um termo da filosofia Sankhya, que é o espírito. E a alquimia como ponte nisso, né? Então, achei que era interessante, assim, como um panorama geral para esse tema do Mercúrio. A gente vê aqui a imagem do rei e da rainha já unidos num hermafrodita, né? E o Mercúrio como aquele que possui em si as duas polaridades. E ele é Hermes, ele é o mensageiro, ele é que faz, ele intercala, né, o espiritual e o terreno. Ele que consegue fazer essa conexão.
ele que viaja dos deuses aos humanos e traz o ensinamento e a transformação para nós. Então a gente vê aqui a imagem do Salvador, do Logos, do Cristo que vem ao mundo também. Então acho que sem forçar, mas só fazer uma correlação. E aqui é uma imagem do Mercúrio nascendo no ovo filosofal. Achei bonitinho. Talvez ajude a compreender um pouquinho o que é o Mercúrio. Nessa imagem você vê do nigredo, o albedo, o citrino e o rubedo, né? Uhum. Aí vai falar dos 4 elementos. A Rosa Cruz, ela fala muito sobre o sal da terra, sobre o sal, o mercúrio e o sulfuro, né? Uhum. Então, 2 elementos são ligados ao enxofre, 2 elementos são ligados ao sal da terra, e você tem o mercúrio no meio. O mercúrio é o único elemento que consegue dissolver o rei e a rainha, né? O mercúrio dissolve o sol, que é o ouro, e dissolve a rainha, que é a prata, e forma uma nova amálgama, né? Ela forma um novo ser, unindo essas duas, transformando ouro, prata numa coisa só, né? É o que eles chamam de casamento alquímico. Então, assim, Uhum. talvez ajude saber que o Mercúrio, ele une 2 polaridades opostas que não podem se anular, né? Sim, Elas têm que se complementar, não se anular, né? sim. Então, só isso, só para Ah, talvez. ótimo, ótimo. Obrigada, Andréia. Acho que é um ótimo acréscimo para o nosso estudo, o seu comentário, justamente. É, só reforçando, então, o que a Andréia disse. Eles não anulam, né? Não na linguagem junguiana, né? Ânima e ânimos. Eles se complementam, né? Mercúrio como aquilo que dá nascimento à nova criatura, aquele que é o si mesmo, aquele que é inteiro, né? E aí a gente viu em outro trecho, eu vou lembrando, né, à medida que a gente vai estudando, lá no passado, tá lá na playlist do Evangelho de Filipe, desse mesmo Evangelho de Filipe, tem uma passagem que vai associar a Sofia a chamou, ou seja, aquela que cai, com o sal. E aí tem aquela passagem do sal da terra. Então, essa questão do sal, do mercúrio, do enxofre e da união do casamento alquímico, tão falado na alquimia, a gente vê na Câmara Nupcial do Evangelho de Filipe, dos textos gnósticos. Então, será que eles estão falando do mesmo processo? Fica uma questão aí para gente. A gente vai ver aqui, eu só vou passar com vocês como curiosidade novamente, né? Não estou aprofundando, mas se vocês quiserem conversar depois em grupo, fiquem à vontade. Peguei um trechinho desse livro aqui, não conheço a autora, foi só porque estava fácil, da Lidiane Frank, Alquimia para Iniciantes. Só porque tinha um resuminho, só quis facilitar o nosso serviço aqui. Então, alguns conceitos da alquimia, né? Aqui os 4 elementos, a nigredo, a albedo, a citrina e a rubedo, que aí vai estar relacionado aos 4 elementos, e disso a gente chega ao quinto, que é a quinta essência, que a gente também vai relacionar com passagens do Evangelho de Filipe que vão falar da quinta essência e do Cristo, né, muito interessante. E processos alquímicos, que eu não pus muito na ordem, mas só para a gente saber. O que esses processos alquímicos têm a ver? A gente está falando de laboratório, né? O Corleone ia falar, laboratório prático também, né? Por que prático também? Porque os alquimistas estão estudando microcosmos. Eles estão investigando a natureza, tanto psicológica como física, para compreender a natureza espiritual do macrocosmos, entendendo que tudo é um reflexo do mundo divino. Então, eles vão encontrando essas correspondências, essas correlações. Esses processos, que a gente vai chamar de psicológico, a gente também pode chamar de processos da alma, processos de iniciação, ascensão nos 7 céus, processos dos sacramentos gnósticos, do Evangelho de Filipe, que tem os 5 sacramentos, né? Então, 4 mais 1, que dá 5. A gente vai vendo algumas correlações, sem dizer que uma coisa é a outra coisa, mas percebendo como eles estão falando de etapas do desenvolvimento da alma que antes está imersa na ignorância e no sofrimento e precisa ir numa busca, numa jornada de encontrar a si mesma. E esse encontro com si mesmo é muito difícil. Tem um processo que é doloroso e tem um processo que envolve amor, o poder de Eros, o poder do Logos. A gente vai ver esse Mercúrio também relacionado
o feminino e o masculino como o Logos e o Eros, né? O Cristo e a Sofia, o amor e a sabedoria, e assim, esses elementos, né, vão se juncionando, tô ruim. Mas a gente começa com a calcinatio, que é esse fogo purgador, purificador. Então, começa o processo psicológico e espiritual com purgar as impurezas mais densas. É aquela alma lá do exegese da alma que está na sarjeta, foi estuprada pelos arcontes, está na M e está sem saber de onde ela veio, quem ela é, perdeu toda a sua beleza, está ali afundada na lama, né? Então começa um processo da gente ver que estamos sofrendo, ver que a coisa está feia, que temos muito a trabalhar em nós mesmos para a gente realmente se autoconhecer, encontrar esse caminho de libertação, né? Então, a calcinate vai simbolizar esse fogo que purifica, que queima. O que é sacrificado pela combustão torna-se sagrado. Então, ele transforma a natureza do que é queimado. Não no sentido de simplesmente eliminar, mas o fogo que tira o que é impuro e permanece aquilo que é puro. E por isso esse processo na alquimia vai ser relacionado do negro ao albedo, da negredo ao albedo. Então é a primeira etapa, quando a gente se coloca a buscar, encontrar a nós mesmos. Começa numa etapa pesada. Tem que primeiro dar aquela limpada geral, né? Depois a gente vai para os detalhes. Depois a gente tem a solútil, que vai ser relacionada à água, que transforma o sólido no líquido, o sólido desaparece no solvente, né? Então aí tem o banho de imersão lá dos essênios, né? A purificação já está sendo mais concluída, assim, mais efetiva, né? Como se o sólido, esse sólido que sobrou, isso que sobra da combustão e se torna sagrado, é dissolvido nesse líquido, né, como se fosse engolido pelo líquido. Para o alquimista, solútil significava com frequência o retorno da matéria diferenciada ao seu estado indiferenciado original, isto é, a prima matéria. Então, aqui há a busca daquela physis original, daquela matéria que vem da mãe, em seu estado não contaminado, aquela matéria que é o produto do divino mesmo, né? Estou interpretando aqui, posso estar errada. Mas é só para a gente entender que tem um processo que vai se concatenando em etapas. Daí a gente volta então para coagulate, né? Até é curioso, né? Aí ele transforma as coisas em terra. Terra é um dos sinônimos da coagulátil. Ela é pesada, é permanente, ela tem forma e posição fixa. Ela não desaparece no ar por meio da volatilização, nem se adapta à forma de qualquer recipiente, ao contrário da água. Assim, para um conteúdo psíquico, se tornar terra significa concretizar-se numa forma localizada particular. Em linguagem psicológica, é a força impulsionadora da consciência. E aqui a gente pode entender de várias formas, né? Mas eu lembro muito a questão aqui da Eucaristia, por exemplo, que a gente traz o elemento do corpo de Cristo. A gente dá forma a esse Cristo. Ele não é mais um batismo nas águas ou no óleo, né? Ele passa a ter um corpo. Aqui, então, não é aquela terra densa, que está coberta de cinzas, né? Aqui é aquela terra de uma força da consciência que torna real aquilo que deve existir como conteúdo psíquico transformado, né? Então, a gente cria para nós o corpo de Cristo. E aí a gente sublima. A sublimate alquímica é a parte da arte régia em que é feito o verdadeiro ouro. Se trata de uma transformação alquímica, que requer o fogo e a prima matéria. Então, eu lembro aqui da redenção, seria o quarto no Evangelho de Filipe, não que sejam correspondentes, mas a gente estaria falando da redenção na quarta etapa. Mas aqui a gente tem o fogo e essa matéria-prima. E a sublimate é um grande mistério. Na alquimia, ela transforma o material em ar por meio da sua elevação e volatização. A Terra, então, se transforma em ar. Um corpo fixo se volatiliza e aquilo que é inferior torna-se superior. Bonito o processo, né? Como isso acontece na gente, né?
E aí tem outros processos que eu resumi aqui, só para a gente saber que existe, que é a mortificatio, que é esse processo de arrancar as vestes sujas, se livrar dos arcontes grudados em nós, ou abandonar os vícios, renunciar àquilo que nos faz mal. Essa mortificatio é não alimentar mais os nossos bichinhos, né? Deixar que eles se separem de nós. Tem uma questão de separação também na alquimia. A putrefactio, então eles vão se dissolvendo. A separatio, né, a separação do puro do impuro, sempre viveca, discernimento, separar joio de trigo, também existe. Separar aquilo que pertence aos poderes da luz do que pertence às forças arcônticas. Separar o que é da psique com o que é do espírito. Né, a gente vai fazendo um processo interior. E a conjunciones, que é o casamento alquímico. Então, vamos falar em reunir o que foi separado e diferenciado. A gente separa, diferencia, escolhe e reúne. A gente faz um processo mesmo na nossa alma. E a conjuncto, né, a conjunção, é o ponto culminante da opus, da obra magna. A conjunção inferior é uma união ou fusão de substâncias que ainda não se encontram completamente separadas ou discriminadas. Ou seja, o negócio está meio misturado, luz com trevas, tem uma névoa ali, o negócio está meio esquisito. A gente ainda não se conheceu verdadeiramente para conseguir separar o que pertence à minha alma e o que é condicionamento agregado psíquico do mundo, né? Então, existe uma união que é inferior, mas é dessas coisas que ainda não foram bem separadas. E ela é sempre seguida pela morte ou pela mortificatio. E a conjunção inferior ocorre sempre que o ego, olha o Yodabaô aqui, se identifica com os conteúdos inconscientes. Então, a gente não trouxe a luz, não está consciente, a gente ainda não trabalha com aquela sombra em nós, o nosso ego ainda é muito forte, se identifica, e a gente tem uma conjunção inferior, e ela é seguida da morte e da putrefação. Lembra muito também a imagem gnóstica da alma, que se une aos arcontes que a perseguem pelo mundo, certo? E gera filhos do mundo, que são as ações kármicas, as ações de sofrimento, aquilo que a gente produz no mundo, envolvido em vício, envolvido em erro ou ignorância, a gente produz coisas que nos desviam do caminho, né? Essa conjunção contaminada deve ter como consequência a mortificação e uma nova separação. Mas tem uma outra conjunção, a superior, que é o alvo da grande obra, né? É a suprema realização. Na realidade concreta, esses dois aspectos se acham frequentemente combinados. A experiência da conjunção é quase sempre uma mistura dos aspectos inferior e superior. Algo, então, é purificado por meio da separação, é dissolvido, digerido, coagulado, sublimado, incinerado e fixado pela ação recíproca do adepto como agente e paciente, alternando-se para melhorar. Eu trouxe esse parágrafo só para mostrar que há um processo de transformação daquele que se coloca num caminho de autoconhecimento ou num caminho espiritual. Então, a gente pode entender isso como processos de iniciação ou processos que ocorrem internamente em nós. Mas a gente vê que tem esse solvet coagula, né? A gente tem que sublimar o corpo, dissolver aquilo que é impuro e coagular e elevar aquilo que é puro em nós. E aí a gente vai realmente se conhecendo na nossa inteireza até a gente chegar no processo de união dos dois polos para a gente se reintegrar aquilo que nós realmente somos. E isso tem muito a ver com o processo gnóstico do conhecimento que nos liberta do sofrimento, do conhecimento da gnoses da sabedoria que nos liberta da ignorância do demiurgo, que é esse ego que se identifica com as forças inferiores. Então, para fechar, é só esse parágrafo aqui dessa doutora Dagmar Wecker, uma holandesa, eu acho. Fechar relacionando, então, com Cristo. Na grande conjunção, trata-se da preparação para o casamento alquímico entre a alma purificada e o espírito, o Pimander, na visão dela. No Poimandres, lá do Corpus Hermético. A alma que, de novo, se tornou a água da prima matéria, mercúrio do mercúrio, se casa com o espírito. O estado do início, quando o espírito pairava sobre as águas, é alcançado. É a realização do nascer de novo da água e do espírito.
do mistério de iniciação crístico. Dessa união nasce uma nova criatura, a partir do poder do Santo Espírito. A alma renascida, a transmutada personalidade do homem e o espírito se tornam em uma unidade perfeita no vaso microcósmico. Essa nova criatura, esse filho da sabedoria, tornou-se para si mesmo em pedra filosofal. Ele personifica o puro ouro do espírito e pode estimular a todos os seres vivos a atingir a perfeição por meio do poder de seu amor e curar todos os doentes, como o ouro purificado transforma no laboratório todos os metais não nobres em ouro. E aí, passagem de Coríntios, o primeiro Adão era uma alma vivente e o último Adão será um espírito vivificante. E uma imagem alquímica que mostra que há um vaso alquímico no coração, onde alma, espírito, rei, rainha, sol e lua se unem, gerando um novo filho, a criança divina, que herda o reino dos céus. E esse é a própria processo da pedra filosofal, simplificando, mas o que a pedra filosofal vai representar? Aquilo que transforma o que é poluído, denso e misturado na terra, o chumbo, em ouro puro e reluzente. A pedra filosofal é aquilo que nos dá vida eterna, e ela também é fonte de sabedoria. Então a gente volta aos mesmos temas que os gnósticos estavam usando muitos séculos antes dos textos alquímicos. A ideia da criança que nasce no coração, da criança que nasce na câmara nupcial, como o filho divino que ergue-se em direção aos céus, né? E, para fechar, agora voltamos ao Evangelho de Filipe. Eu não vou comentar essas passagens, mas eu queria fechar com elas para a gente, na terça que vem, retomar a partir daqui. Porque vamos voltar um pouco a essa ideia do filho. Alguns temas, né, que depois a gente vai comentar na terça que vem. Existem duas árvores no paraíso. Uma sustenta animais e a outra sustenta homens. Adão comeu da árvore que nutria animais, e ele tornou-se um animal e produziu animais. Por causa disso, os animais passaram a ser adorados. E aqui eu lembro que os arcontes têm cabeças de animais no mito gnóstico, olha que curioso. Na 87, Deus criou os homens e os homens criaram deuses. Não parece uma passagem super século XXI essa aqui? É dessa maneira que são as coisas no mundo. Os homens criam deuses e adoram a sua criação. Seria apropriado que os deuses adorassem os homens. Aqui é o tema gnóstico de que nós somos capazes de nos elevar acima dessas forças que governam o nosso mundo. Essa ideia de que nós somos divinos, nós somos feitos à imagem do Adão celestial, né? E aqui nessa 88, voltando a esse tema alquímico, vai falar novamente de realização, né? Porque nessa linguagem alquímica toda, a gente está falando o quê? De realizar o self, de integrar a si mesmo, de conhecer a si mesmo, de ser aquilo que realmente somos, né? E aqui a gente vai ter a imagem da realização do homem no Evangelho de Filipe. E essa realização depende do seu poder, falando aqui no poder de luz, né? Por isso, referimos-nos às suas realizações como suas habilidades, né? Entre suas realizações encontram-se seus filhos. Eles têm sua origem no momento de repouso. Portanto, suas habilidades determinam o que ele pode realizar, mas esse repouso mostra-se evidente nos filhos. Isso se aplica diretamente à imagem. Aqui está o homem feito de acordo com a imagem, realizando coisas com esforço, mas produzindo seus filhos em repouso. Né? Por isso a gente estava falando de produzir o filho. Aquele que realiza a si mesmo produz filhos. E, voltando na 84, que a gente acabou de ler hoje no início, Jesus estabeleceu a totalidade para si em seu coração. E por meio do noivo e da noiva, é conveniente que cada um dos discípulos entre em repouso. Por meio do noivo e da noiva, cada um dos discípulos em repouso das suas atividades sensoriais, psíquicas e mentais, encontre na caverna de seu coração a união da alma com o espírito e assim possa produzir o Filho Divino, a criança divina, aquela criança que entra no reino dos céus, os filhos
que dependem do nosso poder de realizar essa grande obra dentro de nós. Percebem a conexão gnóstica-alquímica? Eu acho que tem bastante. Era isso que a gente tinha para hoje, então a gente comenta esse trecho na semana que vem. Eu não sei se ajuda ou se complica mais, Janice, mas repouso, para mim, lembra muito yoga, porque pulando para o Oriente, né, que eles falam Yoga, Chitta, Vritti, Niroda. Então, a verdadeira yoga, que tem a relação com união, essa palavra yoga, união, ela acontece quando a gente cessa os movimentos perturbados da mente. Chitta é mente. Então, yoga, chitta, vritti, niroda. Quando a gente cessa as perturbações, a gente encontra a união. E eu entendo muito esse repouso como isso, porque enquanto a gente está, os arcontes nos dão o aparato sensorial para a gente viver o mundo e passar por essa jornada, né? Então, às vezes a gente se confunde olhando muito para fora e deixa de olhar para dentro. Então, nos mitos gnósticos, o ser humano está sempre iludido com o Éden, envenenado com os frutos do Éden, com a mente esquecida, né? Jesus vai falar do esquecimento. Então, esse aparato sensorial faz a gente se voltar para fora. E a gente esquece a nossa natureza divina, assim como o Yodabaô não sabe que existe algo acima dele, então, porque ele é ignorante. Então, a busca é a gente ser sábio. Aí a gente a gente entra no nosso quarto e fecha as portas dos sentidos. É um processo de meditação aqui. Só que a gente ainda tem o nosso aparato discursivo, a mente que não para quieta, a mente que tem ideias, a mente que tem opiniões, e ela está com opiniões contaminadas por emoções, porque a gente sofre, a gente tem apego, a gente tem raiva, a gente tem tudo que a gente ainda está lidando com o mundo. Então, ainda estamos no processo de purificação desses processos mentais, né? Então, isso também precisa entrar em repouso, senão a gente vai lá para o astral, para o psiquismo, e vai ficar brincando, como diz o Corleone, de pornografia psíquica. E isso ainda não é repouso. Então, a gente precisa silenciar isso também. Quando a gente silencia isso, a gente diz para Sua Majestade, o Cristo, que em nós habita, estou pronto para abrir as portas para você. E aí, nesse momento, a gente começa a cultivar a força da nossa alma. É claro que a gente volta para o mundo. Por isso que Mercúrio tem essa imagem de que ele tem asas, né? Ele vem para o mundo e ele volta para o céu. Ele consegue fazer isso. Como aquele que na caverna de Platão vê o sol e volta. Como Jesus que se torna um salvador e volta. Então, termos sentidos, termos pensamentos não é o problema. O problema é que eles estão contaminados pelos bichinhos que nos agitam e nos levam para mais ignorância. À medida que a gente encontra o repouso, a gente desperta a alma. A alma começa a sentir saudade do Cristo, o Cristo começa a brilhar um pouco do seu poder de luz. E aí começam os processos da gente ver a nossa nigredo, da gente fazer a queimação, a purgação dos nossos defeitos grosseiros. Depois a gente vai para os mais sutis, a purificação da alma. A alma vai abandonando as vestes do mundo, se tornando a noiva encontra o noivo, e aí produz um filho. A criança divina é a criança que é do reino dos céus. Ela se torna um homem perfeito, um filho do homem. O filho do homem pode escolher voltar ao mundo, vai ter um aparato psíquico e sensorial, mas ele não vai estar mais condicionado a isso. Então, eu acredito que esse repouso tem a ver com o processo de interiorização mesmo. Nessa passagem 84, que fala que Jesus estabeleceu a totalidade para si em seu coração, por meio do noivo e da noiva, é conveniente que cada um dos discípulos entre em seu repouso. Vejam que há uma orientação espiritual aqui nesse trecho do Evangelho de Filipe. Ele está dizendo que é conveniente que os discípulos façam para que esses discípulos também estabeleçam a totalidade, o pleroma, né? Essa ideia de integridade do ser, né? E a gente estabelece essa totalidade em nosso coração. Como? Por meio do noivo e da noiva. Logo, os discípulos precisam, em seus corações, estabelecerem a união do noivo e da noiva. Aqui não está sendo dito que Jesus é o noivo e Madalena é a noiva. Não está sendo dito que a Janice é a esposa, e não sei nem se a Janice é casada, mas ela tem que arrumar um namorado, um marido, e ele vai ser o noivo, e aí
é a câmara nupcial, nada disso. Aqui a totalidade no coração e cada discípulo, por meio do noivo e da noiva, precisa fazer isso também em repouso. É uma linguagem muito mais profunda do que a interpretação, às vezes, deturpada e rasa que algumas ordens vão apresentar. Eu queria só fazer essa ressalva. Então, se a gente pega esses livros do Jung, que são super complexos, se a gente lê Mística, lá das Moradas da Teresa d'Ávila, se a gente lê os textos gnósticos e a gente lê os tratados profundos do budismo vajrayana, que eram de monges praticantes não casados, a gente percebe que existe uma profundeza e uma simbologia desse processo interior que é muito mistérico. É um mistério de transformação espiritual, de uma elevação da nossa alma em direção ao espírito, de uma reintegração do nosso ser, da gente se tornar aquilo que a gente realmente é, do Cristo em nós, nós nos tornarmos Cristos, como Jesus também tornou-se total e filho do homem. Jesus não é o filho do homem porque ele realizou o ser humano completo. Por isso que Madalena também vai se tornar homem. Tudo isso começa a fazer sentido quando a gente percebe que há uma grandeza simbólica para a gente acessar, que talvez a gente ainda não consiga, porque a gente ainda está na fase de perceber o que nos dói, perceber a necessidade de purificar ou de melhorar a nós mesmos. A gente está no começo do caminho, mas a gente saber que esse caminho tem etapas mais profundas e não confundir isso com interpretações literais de práticas que nos levam, às vezes, à magia cinzenta e feitiçaria, é importante para a gente não se perder nesse caminho. Então, por isso que eu quis trazer um pouco da complexidade desses assuntos, só para a gente entender o quanto eles são também sérios. Bom, gente, vamos fechar, são 8h36. Muito obrigada pela presença, pela participação de vocês, que sempre acrescenta. Um beijo para vocês e até a próxima terça. Obrigado. Obrigada, uma boa noite a todos.